Pode sentar. Pode se apresentar, fala o seu nome e a sua idade. Eu sou a Larissa Leite, eu tenho 18 anos. Meu nome é Letícia e eu tenho 18 anos. Mike. Não, meu nome completo, né? O que você quiser. Michael Paulo de Araújo. Pode falar um pouco de você. Eu não tenho nada de interessante. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu tenho fobia social, então é muito difícil falar. Eu sou a Larissa, eu sou uma garota tímida demais, tenho amigos, eu sou muito complicada de fazer amizade na escola, então eu costumo dizer que eu não tenho nenhum amigo lá, mas eu sou feliz. Geralmente, quando eu me apresento para qualquer pessoa, geralmente quando eu confio, converso com as pessoas em geral, eu mostro isso como uma demonstração de confiança, sabe? Eu prefiro mostrar isso logo, a pessoa depois falar, oh, não parece, sabe? E geralmente muita gente fala isso e me deixa feliz, sabe? Pareceu? De boa, então. Meus amigos, quando a gente tinha de Down, eles têm, na verdade, eles são cultos em coisas específicas, sabe? Um sabe inglês, mas não sabe português. E não é de outro país, é daqui. Um outro sabe mais especificamente sobre os estados. Outro sabe desenhar especificamente, sabe remodelar qualquer aqui. Se botasse ele num canto para desenhar, ele desenharia todo mundo aqui perfeitamente, sabe? Cada um com sua especialidade específica. E só. Eu me orgulho de ser e de falar para os outros que eu sou. Então, basicamente, minha vida é estudar e eu amo treinar Muay Thai. Até um dos objetos que eu trouxe é um Krong de Muay Thai. Por que você trouxe ele? Porque quando eu tenho ansiedade, eu abraço ele. E ele tem um cheiro de infância, porque eu ganhei da minha tia. E ela é uma figura muito importante na minha vida. Por que ela é uma figura importante para você? Porque ela é forte, ela passou por muita coisa e ela foi forte para lutar contra essas coisas. O que é ser forte para você? Eu acho que é você ter os seus problemas, mas você conseguir sorrir do mesmo jeito. Eu sorrio muito pouco e quando eu sorrio eu sinto que eu não estou sendo verdadeira, sabe? Então, meus amigos falam que eu sou uma pessoa forte, mas eu tenho esse baixo otimismo, sabe? De falar sempre, não, eu podia ser mais. Esse aqui é um Krong. Você coloca no braço e indica a graduação que você tem. Eu, no caso, estou na 4ª graduação. No Muay Thai são 8. E é uma coisa muito importante para mim, porque eu demorei muito para conquistar. Quando eu tinha uns 8 anos, eu sofri muito bullying, eu apanhava muito. Então, eu queria saber me defender. E competia, mostrar algo para mim mesma que eu ia conseguir, com a minha força, vamos dizer assim, ganhar de alguém, que não era o que eu conseguia, era só com palavras e nunca partia para agressão. Então, saber me defender, naquele momento, eu queria saber muito. E eu não conseguia nem falar, eu apanhava e ficava quieta. Eu chego, por exemplo, em algum lugar que alguém sabe, aí fala, lutadora, a menina que treina Muay Thai, traz um medo das pessoas. E esse medo me dá um conforto, porque eu sei que ninguém vai querer passar por cima de mim. Geralmente os outros falam bastante que eu tenho um cara de mongoloide, tá ligado? E normalmente isso. Isso me deixa meio que... Se eu demonstrar o contrário, sabe? Não, a cara vai estar, mas
o jeito, sabe? O jeito de falar, o jeito de mostrar para as pessoas, sabe? Demonstrar que posso ter uma cara de uma pessoa, como eles falam, especial, mas eu sou inteligente, eu culto e tento melhorar. Quando eu era criança até, eu era o jogado sempre pro lado, sempre. Os moleques metiam porrada em mim, etc. E na época eu não sabia falar, eu não sabia dialogar com qualquer tipo de pessoa. Não é porque eu era tal coisa de específico, não, porque realmente eu não tentava, eu era muito tímido. E minha timidez sempre era com a da ansiedade. E, como eu disse, o moleque viu isso e metia a porrada em mim. Aí isso meio que me fez um sistema para me proteger, sabe? Eu revidar. Eu acabei aprendendo a revidar sozinho. E eu não contava isso para minha família, porque sou uma pessoa que sempre me preocupou mais com as pessoas em volta, comigo mesmo. Então eu não quis botar minha família para arrumar problema e etc. E eu tento sempre resolver as coisas comigo mesmo, sabe? Prefiro assim, que acaba botando a pessoa numa situação que eu mesmo posso resolver. Eu desenvolvi essa fobia justamente por causa do bullying. Medo das pessoas me machucarem. Eu tinha uma amiga que ela era muito próxima de mim e era a única amiga que eu tinha. E aí umas pessoas chegaram e chamaram ela para um grupo. E aí ela foi para esse grupo e me deixou sozinha. E começou a fazer bullying comigo. Aí eu criei essa trava de amizade, de medo de novo, eu fazer uma amizade, botar tudo em cima daquela amizade e ela vir pra mim e me dar um chute pelas costas. Então, O que ela falava pra você? Ela falava do meu rosto, da minha boca, eu tenho uma boca maior. Ela falava do meu cabelo, ela me perseguia na rua. Isso acabou quando eu liguei pra minha mãe e eu estava ali na PUC mesmo, ali atrás. E aí eu falei, mãe, eu não aguento mais. E a minha mãe nem sabia da época o que estava acontecendo. Aí eu só falei, não aguento mais, mãe. E ela, o quê? Eles me perseguem, eu não quero mais. E aí ela resolveu tudo. No dia seguinte eu não tinha mais ninguém implicando comigo. O menino levantou e falou, agora a mãe da Larissa sabe. E aí a menina ficou quieta. E nunca mais implicou comigo. Me chamavam de baleia, espeta de baleia, que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo. Tinha um garoto que ele perturbava muitas pessoas lá perto da minha casa, assim. Ele era um garoto meio atentado, vamos dizer assim. E ele batia muito em mim e na minha amiga. E aí ele começou a me bater, falando que eu era gorda e que ia acabar com a minha banha. E batia, e batia. Aí eu falei com a minha mãe, só que a minha mãe só reclamou com ele, mas ele não deu ouvidos pra minha mãe, começou a xingar a minha mãe. E ela não quis ir até a mãe dele, porque a mãe dele tinha o mesmo comportamento que ele. Então ela não quis ir até a mãe dele. Mas até hoje eu conheço esse menino, ele melhorou bastante. Ele já me pediu desculpas depois do que aconteceu. Mas até antes eu sou uma pessoa que perdoa as pessoas muito fácil. Então até antes dele vir me pedir desculpa, eu tentei me colocar no lugar dele, entender que se a mãe dele tinha esse comportamento, era quase impossível ele não ter também. Por que isso te afeta até hoje? Porque até hoje eu sou um pouco mais acima do peso, né? E até na família mesmo você ouve certos comentários. E não conseguir emagrecer é uma coisa que pesa muito. E constantemente você ouve, não sei o quê, aquela gordinha que tá ali, a mais cheinha que tá ali, sabe? Você sente que as pessoas te ouvem? Você se sente ouvido? Não, nunca. Quando eu tenho uma psicóloga, então ela é uma das poucas pessoas que me escutam quando eu tô falando. Foi tranquilo para você sempre com a sua psicóloga? Não, a gente demorou anos para conseguir ter uma conversa normal. Ela teve muita paciência comigo e ela ainda tem, porque eu ainda não me abro tanto. Geralmente, quando eu vou desabafar qualquer coisa com qualquer pessoa, a pessoa, ela, pelo menos com todas as pessoas que eu conheço,
não me ouçam, sabe? Eu sempre sou uma pessoa que guarda para mim mesmo, que eu acabo falando comigo mesmo, desabafando comigo mesmo. Isso, num certo ponto, na minha cabeça, eu acho que isso é ruim, muito ruim, na verdade, porque eu não consigo, sei lá, eu não percebo que tem gente que me importa comigo, sabendo? Eu tenho ela desde os 3 anos. Eu ganhei num porteiro de um prédio onde minha mãe trabalhava. Eu não lembro o rosto dele, eu não lembro o nome dele, mas eu não sei porque quando ele me deu, eu me apeguei muito, muito mesmo. Ela vinha com uma pulseirinha escrito o nome dela, que é Fifi, com um tempo de idade, e eu durmo com ela até hoje. A minha mãe não gosta de muito carinho, vamos dizer assim, e eu sempre gostei de dormir muito abraçada. E aí eu abraçava o cachorrinho e dormia. Você acha que talvez seja uma forma de você se sentir acolhida? Sim, com certeza. Porque é algo que está todos os dias ali comigo. Quando eu vou deitar, está todos os dias ali na minha cama. E não sai dali, está ali sempre. Acho que é uma representação que eu nunca vou esquecer de nenhum deles, porque todos eles, se eu não tivesse amigo numa fase da minha vida, eu ia me matar, sabe? Numa fase da vida, eu ia desistir de tudo. E isso aqui me fez ver como existe gente boa no mundo, sabe? Gente boa que me incentivou a continuar. Porque não estava numa fase boa. Não estava numa fase boa mesmo. E estava tentando... Sabe quando você tenta encontrar alguma coisa específica para você mesmo, para você continuar? Eu estava tentando isso, estava tentando achar isso. E nunca achava. Aí quando eu achei, eu me agarrei. Eu não sou grudento. Eu só... grudento com eles, sabe? Eu sou só eu perto deles, e eles gostam disso. E eu gosto deles e etc. Isso é uma coisa que me motiva a ficar vivo. A ser quem eu sou. Sincero como eu sou. A gente trouxe aqui a sua linha do tempo. Aí a gente queria que você visse, falasse pra gente como você fez isso. Escrevi muita coisa. O primeiro é quando eu nasci. Eu nasci... É uma história... Posso contar a história? Eu nasci de 7 meses, no dia 27, no mês 7. Eu nasci dentro do banheiro. Minha mãe tinha 15 anos, então minha mãe saiu dentro do banheiro, ela morava com a minha tia. E eu não chorava. Então todo mundo achou que eu estava morta e ninguém nem sabia que minha mãe estava grávida, porque ela não teve barriga nenhuma. Então a minha chegada foi muito estranha. O meu pai, que eu falei pouco, eu falei até um pouco na entrevista e falei pouco aqui também. Meu pai até hoje ele é casado, e meu pai era casado na época. Então meu pai teve que me assumir, mas até hoje a mulher não sabe da minha existência. Eu nunca conheci meu pai direito, mas eu acho que é importante eu colocar quando ele foi embora, porque realmente marcou a minha vida de alguma forma. Eu não ter pai marcou, sabe? Hoje em dia minha mãe está com meu padrasto. Eu até falo na linha do tempo quando ela conheceu ele. E um pouco depois o meu pai quis atrapalhar o relacionamento deles dois. Então meu pai teve meio que se afastar de mim. Foi uma escolha entre eles, que na época eu sabia, que eu respeitei, mas não entendi ao mesmo tempo aquela escolha. E aí eu não vejo meu pai até hoje, não sei onde ele está, se ele está aqui no Rio, se ele está na Paraíba, não sei. Mas isso me afeta porque além de ela não saber de mim, ele mesmo não sabe de mim. Meu pai, quando ele faleceu, eu rezei muito. E eu pensei que, num certo ponto, eu pensei que isso ia dar certo, né? Acabou que não, né? Não deu. Eu acho que não deu na minha cabeça. Mas eu percebi que hora é hora e tempo é tempo. E meu pai também falava bastante isso. Eu acho que, na minha opinião, a gente reza para uma expectativa e para a gente proteger alguém, sabe? E eu simplesmente só fiz aquilo ali por desespero. Por querer ele ficar mais perto de mim. Ele sempre ficou, mas eu não queria que ele fosse embora. E acabou indo. Uma coisa que ele me ensinou bastante é tentativa. Eu tentei
pensei que ia dar certo e deu. Não deu. Eu sinto falta principalmente da proteção. Eu usava meu pai muito como um escudo de proteção, de sair, de ter aquela figura paterna. Como eu não tinha em casa, quando eu via ele, eu queria abraçar, eu queria ficar perto. Ai, meu pai, meu pai. E depois eu parei de ter isso, e não é um vínculo que eu tenho muito forte com meu padrasto. Minha mãe é uma pessoa muito séria também. Até já perguntei uma vez por que ela é tão séria. Ela fala que não tinha motivos para sorrir. Era mais motivos para ficar triste. E quando meu irmão nasceu, a minha mãe começou a sorrir muito mais, falar muito mais. A minha mãe é uma pessoa muito calada também. Me mudou muito. Eu comecei a ver, nossa, tem uma criança aqui em casa, eu tenho que ver as coisas que eu falo, as coisas que eu faço. Então, mudou muito o ambiente todo. Vi meu padrasto ser carinhoso, minha mãe ser carinhosa, que não era uma coisa que os dois eram. Ela trabalhava muito, então eu não via ela, eu nunca via minha mãe. E aí, nessa época, ela começou a se aproximar mais de mim. E aí eu comecei a ver ela como meu ponto de luz, sabe? Eu trouxe ela pra cá porque eu não consigo ficar sem ela. Ela é tudo pra mim. A aprender a falar eu te amo, eu aprendi com meu irmão, sabe? Eles têm uma inocência que as outras pessoas não têm. Eles percebem mínimas coisas que as outras pessoas não percebem. Então, me fez eu apegar muito a eles dois. Você sente falta de ter inocência? Sim. Por exemplo, meu irmão, ele sente quando eu tô mal. Quando eu tô mal, quando eu tô triste, ele dorme comigo. E eu não preciso estar chorando, não preciso estar cabisbaixa, eu sou uma pessoa que te faça muito bem. Mas ele sente, sabe? Se eu estiver estressada, falar um pouquinho mais alto com ele, poxa, Letícia, não fala assim comigo. E você fala muito eu te amo? Falo bastante para todo mundo, porque eu tenho ter certeza que eles realmente saibam que eu amo eles, sabe? Conheci meu namorado, que foi algo que me mudou muito, mas para melhor, diferente dos outros 2 relacionamentos. Eu era fria igual a minha mãe, e ele é uma pessoa muito carinhosa. Então ele me abraçava e eu ficava assim, ó. Ele abraçado comigo e eu assim, sem encostar nele. E não era algo que eu falava assim, não vou dar carinho. Nem era nenhum mecanismo de defesa, mas eu não sabia dar carinho. Porque hoje em dia eu sou uma pessoa extremamente carinhosa com ele. Eu aprendi a ser carinhosa, aprendi a falar sobre meus sentimentos com ele. É algo difícil, Foi um processo e está sendo um processo. Sim, mas ele é muito compreensivo comigo, com as coisas que eu já passei. Como eu falei, se eu não tivesse eles, minha família e etc., eu teria desistido de tudo, desistido da minha vida. Então, por isso que eu tento aprender a ser uma pessoa melhor. Mas, principalmente, dar orgulho para minha mãe. A mãe, ela sempre exigiu muito, mas, ao mesmo tempo, ela é consciência de todas as minhas limitações, hoje em dia. Então, assim, eu quero ter uma boa relação com a minha família, continuar com o meu namorado, ter um vínculo forte com meus irmãos, eu não quero me afastar dos meus irmãos. Eu quero casar e ter filhos, eu quero ter uma filha. Eu não sei o nome dela ainda, mas eu quero ter uma filha. E eu quero ter uma casa pequena, que seja confortável. Cada um tem a sua felicidade, né? Mas acho que essa é a minha.